Já de volta ao seu programa, seja muito bem-vindo. Você que chegou agora, a gente está só começando, a gente vai falar sobre produtividade dentro das empresas. Como é que você, como funcionário, pode ser mais produtivo? Será que produtividade quer dizer que eu vou ter que trabalhar mais? Parece que não é bem isso e a gente vai entender tudo daqui a pouquinho. Agora, continuando nesse ambiente das empresas, eu vou conversar aqui com a Samira Toledo. Samira! Boa tarde, Wagner. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e você? De vez em quando a gente toca nos assuntos delicados e hoje é um deles, né? É um deles, mas é preciso tocar nesses assuntos até mesmo para os nossos colegas de casa ficarem antenados aí quanto aos direitos, né, do trabalhador, do funcionário. Pois é, hoje a gente vai conversar sobre aquele momento da dispensa. O funcionário não é mais necessário e aí ele vai ser despedido. É esse o termo? Dispensado. Dispensado. Samira, muita gente, já vi gente falando assim, olha, eu fui mandado embora, mas a empresa nem falou por quê, olha, já se viu, nem me falou por que eu fui mandado embora. Essa não é uma obrigação da empresa, né? Então, existem dois tipos de dispensa. Se nós tratarmos da dispensa com justa causa, que são aquelas que nós podemos apontar como uma falta grave, violação aos códigos da empresa, abandono do emprego, ou atos lesivos aí à parte, a honra e a boa fama de outras pessoas, aí sim a empresa acaba comunicando, sim, tem que comunicar o porquê que ele está sendo dispensado e até munido das advertências, dos comunicados previamente ali, né, que ele acompanhou ali esse processo, não acontece da noite para o dia. Esse é comunicado. A dispensa sem justa causa, a empresa ela não tem nenhuma obrigação de colocar ali o porquê, simplesmente é uma ruptura, né, do contrato de trabalho. Então, não tem essa obrigação. Ela simplesmente pode não querer mais o funcionário e dispensá-lo. E rescindir o contrato de trabalho como funcionário. Quando, de repente, encontra um outro trabalho, uma nova oportunidade, ele não comunica o porquê. Ele tem o direito de dizer, olha, não tenho mais interesse em continuar o contrato de trabalho com a empresa também tem esse direito. E quando isso acontece, claro que o funcionário não está feliz, né? Ele foi dispensado. Agora, quando a empresa é séria e ela faz os feedbacks periódicos, quando chega essa ocasião, o chefe não tem que falar muita coisa, né? Não é uma surpresa mais, né? O correto, esse é o processo natural da dispensa ao funcionário, não pode ser uma surpresa. Mas ainda acontece daquela dispensa surpresa, a pessoa fica chateada, muitos acabam indo atrás dos direitos e a gente sabe que não é um processo muito saudável nem para a empresa e nem para o funcionário. Mas aí a gente sabe que até entra nesse contexto mais natural, porque quem já foi dispensado, né, ou tem alguém passando por isso, sabe que existem novas oportunidades. A oportunidade do crescimento, de ressurgir aí uma nova fase. O aviso prévio até ajuda muito nisso, viu, Wagner? Que o aviso prévio é aquilo para não ter a surpresa, nem para a empresa, nem para o funcionário. Ele tem um tempo até para conseguir, de repente, os 30 dias ali, se recolocar no mercado. Às vezes, a empresa acaba optando aí por indenizar, que é a dispensa imediata, né? E acaba... Então é o seguinte, eu sou seu chefe, eu vou dispensar a Samira. Samira, a partir de hoje você está dispensada. Eu, como empresa, posso decidir se você vai trabalhar mais 30 dias... Exatamente. Ou se eu vou pagar esses 30 dias, mesmo você não trabalhando. Que é a dispensa imediata e aí o aviso prévio indenizado, que aí a empresa pode optar. Ou se dispensa e, olha, não, Wagner, você vai ter que trabalhar e vai ter que fazer o aviso prévio, você pode optar em trabalhar 7 dias a menos, ou seja, 23 dias você trabalha e 7 dias é dispensado, ou 2 horas a menos na carga horária. Você trabalha 8 horas, então você vai trabalhar somente 6 horas por dia. Agora, e quando você pede demissão, você tem que fazer os 30 dias? Se você pede demissão e a empresa acredita que precisa que você cumpra o aviso prévio, você tem que cumprir. Se você não falar, olha, não tem jeito, arrumei uma outra oportunidade, tem uma outra proposta de emprego, você acaba pagando para a empresa se não tiver um acordo dela te dispensar do aviso prévio. Ô Samira, um assunto também interessante é o seguinte, a gente falou que quando não é aquela dispensa por justa causa, como é o nome da outra? Sem justa causa. Sem justa causa. Com justa causa, simples sem assim. A dispensa sem justa causa, sim. Então a empresa obrigatoriamente não tem que dar muitos motivos. Mas agora falando ali para o chefe, e aquele chefe que quando vai dispensar fala assim, olha gente, nós estamos perdendo a Samira, estamos dispensando a Samira, mas a Samira é a melhor profissional, a Samira isso, a Samira aquilo.
Fica uma coisa meio... As pessoas não entendem o que está acontecendo? Aí falta um pouco da transparência. Eu não gosto... quando cita nesse assunto, a gente entra naquela parte que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Eu acho que a transparência é a melhor coisa do processo todo. Até para quem é dispensado. Eu tenho uma opinião particular. Eu acredito que o feedback, a entrevista demissional, né? De dizer, olha, Wagner, eu estou dispensando você porque você não está sendo produtivo. Nós fizemos diferentes alinhamentos, diversas oportunidades e você não atendeu a expectativa. Eu acho que essa transparência é a melhor forma de ajudar a pessoa a, no próximo emprego, crescer. Então, a minha opinião particular é que esse processo da entrevista demissional seja transparente. Agora, ainda existem casos da dispensa, olha, nós simplesmente não temos mais interesse, você é muito bom, queremos mudar aqui o quadro. Eu acho que não é tão produtivo, não é bom para a pessoa que está sendo dispensada porque ela não tem oportunidade de crescimento, desenvolvimento pessoal. Então, na minha opinião, eu acredito que a entrevista demissional transparente, ela não só fica bem para a empresa, que olha, poxa, foi ruim no momento, foi desconfortável, mas ele me falou a verdade, a pessoa pode crescer também. É uma contribuição para a sociedade, né? Além da contribuição para o indivíduo, porque ele vai para a próxima empresa sabendo preparado. A produção tá rindo da gente aqui, porque um tá dispensando o outro nos exemplos. Você tá me mandando embora, eu tô te mandando embora. Não, gente, isso aqui não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai acontecer. Embora, né, a Samira do RH, de repente, ela... Né? Mas vai isso que, é com né? Rô, não te não é com você. Não, comigo não. Ô, Samira, a empresa tem que fazer a indenização ali pro funcionário. Após a dispensa, sim. Após a dispensa. Em quanto tempo isso precisa ser feito? Até 10 dias. 10 dias? 10 dias. O funcionário precisa receber todos os seus direitos e os benefícios que depois da dispensa. Agora, tem muita gente que não entende muito bem essa história do fundo de garantia. Quando ela pede a demissão, ela não tem direito ao resgate ao fundo de garantia. Não tem direito ao resgate. E aí ela só vai poder sacar o fundo de garantia se ela tiver 3 anos aí sem movimentar o fundo. Ou seja, eu pedi demissão da empresa. Se 3 anos depois eu não me recolocar no mercado de trabalho e não movimentar o fundo, eu posso sacar esse fundo de garantia. Mas se você tiver em uma outra empresa, aí já não pode, pode sacar. Agora, quando você é dispensado, você tem direito a sacar, sim, o fundo de garantia. A empresa ainda paga 40% de multa em cima do fundo de garantia. Por isso que muita gente tenta fazer aquele acordo, né? Mas isso não é legal. Não é certo, né? As empresas hoje, elas optam por não fazer porque existem muitos problemas com isso depois. Às vezes o funcionário pode até usar de má fé, dizendo que não recebeu e tudo mais. Samira, muito esclarecedor, muito obrigado. Obrigada a você, Wagner. Até a próxima segunda. Até a próxima segunda. Obrigado. Olha, dúvidas aqui para o quadro da Samira, você pode conversar com a gente, facebook.com/seuprograma, Twitter @seuprograma, pode mandar sua dúvida, a Samira responde aqui para a gente. O assunto continua nessa linha aí das empresas, a gente vai falar hoje sobre produtividade e vai ser muito interessante, viu? A gente vai aprender muita coisa juntos aqui. Você sabe que produtividade, daqui a pouco eu vou conversar com a doutora Fabiana, tem tudo a ver com bem-estar, tudo a ver com bem-estar. De acordo com o estudo do Ministério da Saúde, os programas de bem-estar oferecidos pelas empresas trazem um aumento de produtividade de 5% aos funcionários e reduzem 15% as faltas ao trabalho. Bom, vou convidar aqui a doutora Fabiana Moraes, que é psicóloga, é coaching nessa área administrativa, já esteve com a gente aqui outras vezes. Muito obrigado, doutora. Por favor, fica à vontade. A senhora veio conversar com a gente sobre o que da outra vez? Gêmeos. Ah, sobre os gêmeos, verdade. Hoje um assunto completamente diferente. Vamos para a empresa. Vamos lá para as empresas. Doutora, o que é produtividade? É o funcionário ter que trabalhar mais? Não. Não. Produtividade é qualidade no resultado do que ele produz. Então é ele trazer isso com uma qualidade. Não ele produzir simplesmente, mas ele trazer isso com uma qualidade melhor, com inovações, atendendo às solicitações, mas com um plus a mais. Entendi. Porque o funcionário ele pode trabalhar, de repente, várias horas ali e ele está conseguindo produzir muito, mas com não tanta qualidade. Exatamente. Ou mesmo ele pode trabalhar várias horas e pode, inclusive, estar produzindo pouco. Pouco, porque ele não está produzindo, ele está ali cumprindo uma jornada e não efetivamente produzindo. Agora, existe uma relação entre horas de trabalho e produtividade? Não, isso é muito cultural de cada empresa.
Então, você tem empresas que fazem uma solicitação do cumprimento de jornada de trabalho até por uma questão de legislação trabalhista. Sim. Agora, essa relação imediata, horas de trabalho X equivalem a uma produtividade 2X. Isso não é regra, porque de repente você tem uma jornada reduzida de trabalho em que você dá para esse trabalhador toda uma condição que ele vai dar uma produtividade maior. Essa pergunta estava lá na frente, mas já vou trazer agora aqui. A questão é a seguinte, algumas empresas, então, elas acham que o funcionário vai conseguir ser mais produtivo quando ele está dentro da empresa e trabalhando várias horas. Existe essa mentalidade, né? Agora, eu, por exemplo, já tive a experiência de não ter um trabalho 100% dentro da empresa. Eu já fui professor, por exemplo. Então, eu ia até a universidade para lecionar. Mas a preparação das aulas, a correção e até vários projetos, né? Eu era professor na área de comunicação, então existiam vários projetos que a gente desenvolvia com os alunos. Isso não era dentro da universidade que eu desenvolvia esses planos e tal. E eu achava ótimo tá dentro da minha casa e tá trabalhando. Eu entregava resultado, mas ao mesmo tempo eu não estava lá dentro. Será que as empresas precisam caminhar um pouco para esse caminho? Porque parece que a mentalidade é a seguinte, se o funcionário não está dentro das minhas portas, eu não estou conseguindo sugar tudo que eu posso dele. O raciocínio seria não é nem dentro das minhas portas, sob os meus olhos. Sob os meus olhos. Sob os meus olhos. Hoje a mudança a tendência é muito grande para o home office. Você reduz custos, porque o profissional não gasta combustível, não gasta com estacionamento, não gasta com alimentação. Então, isso reduz muitos custos para a empresa. Então, a tendência é caminhar para o home office, que não deixa de ser esse exemplo que você colocou. Em casa, no meu espaço, no meu contexto, eu produzo muito mais. Ninguém vai interferir, ninguém vai me chamar para uma conversa que não tem nada a ver, que no ambiente de trabalho a gente se atrai a isso, porque é o momento da quebra. Vai evitar até a fofoca no ambiente de trabalho, né? Evita muita coisa. Evita muita coisa. Evita muita coisa. E principalmente, que é a menina dos olhos de qualquer empresa, reduz custos. Reduz custos. Mas aí o patrão pode estar pensando assim, a Leilane já mandou para o intervalo, calma, eu já vou, tá? A pessoa pode estar pensando assim, mas como que eu vou saber se o meu funcionário está trabalhando tudo que ele precisa e ele não pode trabalhar um pouquinho mais? Então, acho que se existe realmente um plano, eu estou contratando determinado funcionário e o que eu espero dele é isso, isso e isso como resultado. Exato. Eu vou acompanhar a entrega do resultado. Exato, porque quem trabalha com home office são pessoas que já se prontificam porque tem todo um perfil de ser organizado, de dividir esse tempo, porque tem aquele conflito. Eu vou para o computador ou eu fico assistindo a sessão da tarde? Claro. Então, são perfis que já estão preparados para esse tipo de trabalho, para essa organização, e aí todo o rol, todo o escopo desse colaborador já está voltado à entrega de resultados para os seus superiores. Olha, eu acho que a doutora já deu uma pista aqui, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou querer saber o seguinte, quais são os maiores inimigos da produtividade? O que é que faz com que a gente não seja produtivo? Porque produtividade não é uma coisa que é só interessante para a empresa, não. A gente precisa ser produtivo, senão a gente não vai conseguir o nosso lugar no mercado de trabalho, a gente não vai conseguir a nossa valorização profissional. Então vamos descobrir logo depois do intervalo quais são os principais inimigos dessa produtividade, que é o nosso assunto de hoje aqui no seu programa. Não sai daí, a gente volta já.